Oi, Didiquesas, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Galera, vamos começar a nossa semana com história, tá? Vamos continuar falando sobre a história do Brasil. Mas dessa vez nós vamos dar continuidade aqui, ó, ao período que foi depois desse. O período que foi esse daqui, ó, foi o período do regime militar, certo? Então, que foi o quê? Esse período que o Brasil, então, viveu uma ditadura. As pessoas não tinham os direitos delas, elas não poderiam estar contra o governo, porque, gente, elas eram repreendidas de diferentes formas, tá? Então, muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas morreram, como nós vimos, muitas pessoas ficaram muito machucadas, certo? Porque elas estavam contra o governo e o governo não deixou barato, é óbvio, né? Então, ele foi lá e repreendeu essas pessoas, certo? Bom, mas a população não estava contente, gente. A população queria o quê? Queria um novo presidente. Mas elas queriam votar nesse presidente. Elas queriam de novo a democracia. Elas queriam poder participar dessa escolha. Então, o que foi feito, galerinha? O regime militar, lembra que ele começou a perder força? Mas aqui, ó, em 1985, o que ele fez? O governo elegeu um novo presidente, mas, gente, foi o governo, foi só um grupinho de pessoas ali, ó, que votou nesse novo presidente. Como que é o nome dessa forma de voto? Quem lembra? Nós vimos já na outra aula, já vimos, nossa senhora, a gente vem falando disso há muito tempo, né, gente? Então, esse novo presidente aqui foi eleito de forma indireta, tá? Porque foi só aquelas pessoinhas ali que votaram nele. Quem que foi? Foi o presidente Tancredo Neves, certo? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Tancredo Neves, ó, ficou então como vice, ficou o vice dele como presidente, que foi o José Sarney, tá? Então, em 1985, o Brasil teve o primeiro presidente não militar, que nós chamamos de presidente civil, tá? Então, depois de muito tempo, ele teve um presidente civil, ou seja, que não era militar. Mas não foi a população que votou nele, né, galera? Não foi a população que escolheu. Então, gente, a população ainda continuou. Quem lembra o que é isso, gente? Então, esse movimento do direta já era o quê? Era a população ali querendo que o quê? Que ela votasse, ela escolhesse o novo presidente do Brasil. Elas queriam votar, que é o voto direto. Ela vota, ela escolhe, tá bom? A população. Não, só aquele grupinho de pessoas. Tá? Não, tá? Vocês aí da turma, vocês não gostariam de escolher o presidente da turma? Ou vocês queriam apenas que eu e a Maria Clara escolhesse? Vocês acham justo? Não, né? Então, a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Bom, mas, gente, o José Sarney, ali no governo dele, o que aconteceu então? Então, começou ali a se ter a ideia de ter uma nova Constituição, tá? Então, ter novas leis. E o que foi feito, então? Então, foi organizada uma Assembleia Nacional. Para quê? Para que se formulasse essa nova lei. Para isso, então, o que aconteceu? Vários grupos de várias partes da sociedade participaram dessa criação dessas leis, tá? Por quê, gente? Porque elas queriam uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, tá? Então, elas queriam exercer, elas queriam ter o direito ali de ser cidadãos. Então, o que isso quer dizer? Gente, o que é ser cidadão? Quem é cidadão? Todos nós somos. Desde que nascemos até quando morremos, certo? Então, todos nós somos cidadãos. Por quê, gente? Todos nós temos direitos e deveres. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Vocês sabiam disso, né? Vocês, crianças, vocês têm direito. E vocês têm deveres também. Nós, adultos, também. Direitos e deveres. Os idosos também. Direitos e deveres. Todos têm direitos
e deveres, tá, gente? Então, isso é ser cidadão. E vocês viram ali que cidadania é a nossa palavra-chave do capítulo, gente, ali na página 168, tá? Vocês podem me acompanhar ali. Então, gente, o que é exercer a cidadania? Então, é o quê? É você ter consciência de tudo isso, dos seus direitos, dos seus deveres. É saber as suas obrigações, tá? Então, se também você não tá com os seus direitos sendo respeitados, você tem o direito de exercer a sua cidadania e falar assim, opa, pera lá, eu tenho o meu direito, tá? Você não precisa ficar quieto. Você pode, então, cobrar que o seu direito seja respeitado. Afinal de contas, a Constituição tá ali para isso, tá? Então, gente, essa Constituição que foi conhecida, foi aprovada ali em 1988, mais precisamente em 5 de outubro de 1988 ela foi aprovada. Ela foi conhecida como Constituição Cidadã. Ela é uma das mais democráticas Constituição do mundo, tá? Então, ela traz o quê? Ela traz a igualdade de ir e vir, certo? Então, todo mundo tem direito de ir e vir. Ela traz o quê? O voto sendo direto, então as pessoas vão poder escolher o seu representante lá no governo. O voto passa a ser obrigatório, então vocês sabem que hoje em dia o voto é obrigatório, certo? Então, graças aqui à Constituição de 1988, que é a Constituição que nós seguimos até hoje. Então, ela foi a última Constituição a ser elaborada, tá, gente? Então, nós ainda usamos essa Constituição. Além do voto direto e obrigatório, ele é secreto. Ninguém precisa saber em quem você votou. Você não precisa falar para ninguém, tá? Então, ele é secreto. Vocês lembram que nós já vimos governos anteriores que o voto não era secreto? Inclusive, as pessoas eram obrigadas a votar em quem elas nem queriam, nem sabiam quem estava votando? Pois é. Então, aqui as coisas não funcionam mais desse jeito. Gente, o racismo passou a ser crime. Então, aqui a Constituição, racismo, crime. Se você cometeu qualquer forma de racismo, vejam lá, você pode ser punido, tá? Porque é um crime. E, gente, ela também determina ali o fim da censura, tá? Então, se você não gosta de alguma coisa, você tem direito de se expressar, você tem o direito de criticar, gente, tá? Então, vocês têm esse direito, beleza? Porque censura aqui, nevermore, beleza? Gente, ali na página 169, vocês veem esses pontos ali, alguns desses pontos que a Constituição trouxe, que eu acabei de falar para vocês, e vocês conseguem observar ali, gente, que nós temos o quê? A criação ali da Constituição lá em 1988, gente, vejam só quem são essas pessoas, esse grupo de pessoas que está ali próximo, bem aqui na parte de baixo da foto, são os indígenas, gente, lá do estado de Pará, do Pará, desculpa. Gente, por que eles estavam ali? Porque eles também queriam ter os seus direitos, tá? Então, eles queriam ter esses direitos atendidos, mas não foram só os indígenas que queriam os seus direitos atendidos e se organizaram para também estar lá durante a participação. Quem mais, gente? Os quilombolas, as mulheres, os idosos, os trabalhadores rurais, urbanos, tá? Então, todos os grupos ali, certo? Gente, hoje em dia, pra gente é muito normal, né? Todo mundo tem direito, vocês sabem sobre isso. Mas lá pra época, era algo novo, tá? Então, por isso que esses grupos participaram ali, porque eles também queriam ter os seus direitos atendidos. Lá na página 170, então, nós temos ali, gente, 2 artigos, certo? 2 partes do artigo. Então, vejam lá o primeiro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, gente, qualquer pessoa
pessoa, indiferente se ela é brasileira, se ela é estrangeira, independente de qual grupo que ela participe, ela tem os seus direitos ali. Ela tem direito à igualdade, à liberdade, à segurança, tá? Então não é só porque você é tal jeito, então você não tem direito, né? Então o Denis não tem direito, só tem direito o João. Não é assim. O direito é igual para todos, certo? E depois o que nós temos lá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, gente, é o famoso direito de ir e vir, tá? Uma parte dele ali. Então, gente, as pessoas têm direito aqui, de andar pelo país sem problema algum, certo? Se ela quer permanecer aqui, ela permanece aqui. Se ela quer ir lá para não sei aonde, ela vai lá para não sei aonde, tá? É o direito dela. Ninguém tem o direito, então, de prender ela ali, tá? De prendê-la. Bom, gente, então, nós vimos ali alguns pontos da Constituição. E como a Constituição previa, gente, sobre o voto direto, a população elegeu um novo presidente do Brasil. Depois de tanto tempo, hein, gente? Poxa vida, finalmente a população então escolheu quem elas queriam que governasse o país. Isso lá em 1989, tá? Um ano depois da Constituição. Gente, tinha muito candidato, muito. Então eram 22 candidatos lá no primeiro turno. Lá no segundo turno, o que aconteceu, gente? Então, foi pro segundo turno os dois candidatos mais votados. Vocês sabem quais são esses candidatos? Quem aí sabe, gente? Um deles vocês conhecem muito bem, porque vocês, né? Ele já foi o nosso presidente recentemente. Nós já conversamos sobre ele também em sala. É o Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, então lá em 1989, o Lula já queria ser o presidente do país. Então ele foi para o segundo turno junto com quem, pessoal? Com Fernando Collor de Mello, certo? O Collor, prestem atenção qual era a promessa de campanha do Collor. Ele prometia o quê? O fim da corrupção o fim da corrupção, certo? Essa era a promessa de campanha dele. E, gente, o que acontece? E o que o Lula prometia? Ele prometia, então, melhores condições de vida a quem? Aos trabalhadores, tá? Então, um prometia o fim da corrupção e um prometia melhores condições de vida à população. E quem que ganhou nessa? Quem aí sabe, hein, gente? Pensem lá comigo. Quem ganhou, então, foi o Sarney. Foi o Collor, gente. Ele que prometeu ali acabar com a corrupção. Então, gente, lá em 1990, olha a nossa urninha ali, tá? Vocês entenderam que era uma urna, né? O que aconteceu? O Collor, então, ele passou a ser o novo presidente do Brasil. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Vocês têm alguma ideia do que aconteceu? Então, vejam só, ele tinha que cumprir o que ele falou, certo? Ele tinha que acabar com a corrupção. Então, ele tinha esse dever. E o que aconteceu? Como que estava o Brasil nessa época? O Brasil estava enfrentando uma grave crise econômica, tá? Então, na época aqui do Sarney, o Brasil já estava tendo uma crise econômica. Aqui na época do regime militar, lembra que teve aquele período de milagre econômico, que depois despencou tudo e o Brasil ficou em crise? Pois é, então o Brasil já estava passando por um grande período de crise econômica. E o Collor, então, ele teve que lidar com isso. Bom, gente, um desses problemas ali dessa crise era o quê? Era a inflação. Lembra sobre o que é a inflação, gente? É quando o preço está lá nas alturas. Lembram do arroz? O arroz, gente, há alguns meses, o arroz ele custava o quê? R$10, R$12. Hoje, a inflação está altíssima. O arroz está custando 25,
R$ 30, dependendo do arroz que você comprar, tá? Lembra daquela questão do lápis que vocês fizeram também? Um lápis custa R$ 1 hoje, daqui a alguns dias vai estar custando R$ 3, tá? Então é inflação. Pode estar custando 5, daqui a pouco pode estar custando 10. Pensem que absurdo. Então é inflação, gente. Isso realmente pode acontecer. Foi um período, gente, aqui na década de 1990, um período, não só aqui na década de 1990, né, o comecinho ali. Esse período aqui foi um período bastante difícil para as pessoas. Inclusive, perguntem aí para os pais de vocês ou para os avós, né? De repente os pais de vocês eram muito novinhos, ainda não lembram bem sobre essa alta da inflação, esses problemas que teve aqui. Eu, por exemplo, foi bem no ano que eu nasci, então, gente, eu não sei dizer para vocês. Eu não vivi aquilo conscientemente para eu contar para vocês, tá? Eu sei porque eu já ouvi, diferente de agora que eu estou vivendo, certo? Então, nós vamos no mercado e não dá para comprar nada com o nosso dinheiro no mercado de tão caro que as coisas estão. Então perguntem lá para eles como que foi essa época ali da inflação alta, na época do Collor, tá? Passam essa pergunta para os pais, passam pergunta para os avós, para eles compartilharem com vocês sobre isso, gente. Então, o que o Collor resolveu fazer, gente? Vocês não têm ideia do que o Collor resolveu fazer. Tchan, tchan, tchan. Perguntem para os avós de vocês também o que o Collor fez e que deixou muita gente, tipo... Sério? Não, você tá brincando. Capaz, não. Bobeira, não. Claro que não, isso não aconteceu. Aconteceu, gente. Pensem em vocês. Os pais de vocês aí estão guardando dinheiro no banco, tá? Pra quê? Pra comprar um carro futuramente, pra comprar uma casa, ou o dinheiro vai pra faculdade de vocês. Então, vamos guardar dinheiro pra faculdade do Gui, vamos guardar dinheiro para a faculdade do Gui. Então eles estão lá depositando todo mês guardando dinheiro. E gente, simplesmente aqui, ó, nessa época, o que aconteceu com esse dinheiro que eles guardaram? Sumiu, desapareceu e nada, tá? Então isso foi, gente, isso foi das formas do Collor lidar com a crise. Então, ele confiscou o dinheiro da poupança da população. Todos tiveram o seu dinheiro, ó, confiscado. Gente, e o povo ficou sem dinheiro lá na poupança. Então, o que ficou sem dinheiro para sua faculdade, tá? Graças ao governo. Então, foi isso que aconteceu, tá, gente? Claro que aqui, né, eu tô falando dessa forma, mas, gente, imagina, isso é uma coisa muito séria, né? O dinheiro é seu, você batalhou e o governo simplesmente vai lá e rouba seu dinheiro. Vamos falar a verdade, porque isso é roubar, não é? Ele confiscou. Bom, gente, e o que aconteceu? A população não ficou contente. Claro, quem quer ter o seu dinheiro ali confiscado, certo? A situação já estava difícil e ainda roubam... Pegam o seu dinheiro que estava lá guardadinho, que você sofreu para ganhar. Bom, então a população foi para as ruas, tá lá na página 173. Nós temos ali aquelas pessoas que ficaram conhecidas como caras pintadas. Elas se vestiam de preto, pintavam lá verde e amarelo no rosto e foram para a rua. Então pediu o quê? O impeachment do Collor, tá, gente? Nisso, o que acontecia? O Congresso criou uma CPI. Criou a CPI. Vocês sabem o que é CPI? Vocês já devem ter ouvido falar nessa época que nós estamos vendo bastante corrupção, né? A CPI o que é? O que? A Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o que eles fazem? Eles investigam possíveis corrupções, tá? Então, eles investigaram o Collor e eles encontraram muita corrupção. Vocês não têm noção. Muita corrupção. Então o povo foi pra rua e pediu o impeachment de Collor. E será que o povo conseguiu? Quem lembra aí o que é impeachment? Então ó, hasta la vista, baby. Vocês entenderam que isso daqui é uma mãozinha de tchau, tchau, né, gente? Fala sério, entenderam? Porque eu desenho super bem. Então, pessoal, ó,
O Collor, então, recebeu o impeachment em 1992, tá? Então, ele foi tirado do cargo dele. Isso não é um golpe, ele recebeu um impeachment por corrupção. Foi comprovado que o governo dele estava, né, roubando ali as pessoas. Então, o Collor deixou de ser presidente do Brasil. Olha só, gente, em 2 anos. Olha o que ele aprontou, hein? Depois de um longo período que a população queria democracia, queria melhorar as coisas, e o presidente vai lá e faz isso. Gente, que história é essa do nosso país, hein? O que vocês acham, hein? O que vocês acham de toda essa história aqui? Só Jesus na causa, vocês não acham? Bom, gente, então, lá na próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, então, quem é que assumiu o governo depois do Collor, depois desse impeachment dele. Tá certo, gente? Bom, então é isso, tá, galerinha? Ó, um beijão. Ah, e claro, não deixem de ler ali nas páginas. Tudo isso que eu falei está ali da página 168 até a página 173, tá, gente? Então ela traz um conteúdo bastante bacana ali pra vocês. Vocês vão responder ali, tá, pessoal? Apenas na página 172. Vocês podem me mandar um áudio, tá? Ao invés de fazer nessa folha avulsa, tá? A gente pode mandar um áudio ali na agenda de vocês, me contando, então, como é que foi, se vocês conversaram com esse familiar de vocês, tá? E no caderno, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão fazer um quadro lá, certo? Colocando, então, os direitos e os deveres que vocês, crianças, têm. Gente, não precisa colocar todos, tá? Coloquem 2, 3 direitos e 2, 3 deveres. Beleza, galerinha? Bom, então é isso. Beijão e até a próxima aula.